Fala galera, boa noite Taiwan, bom dia Brasil. Eu queria deixar aqui gravado para vocês, quando vocês tiverem um tempinho, assistir e refletir. A eleição está chegando, o segundo turno, esse domingo. Eu sei que eu não moro no Brasil há muitos anos, mas isso não me faz menos brasileiro do que vocês. Aliás, eu tenho o meu direito de voto, direito de se expressar, de me preocupar. Eu queria deixar aqui uma reflexão do porquê que eu acho que o Lula deveria ser o próximo presidente da República. O porquê de votar no Lula e não no Bolsonaro. Eu avaliei 3 coisas que eu acho que é importante na hora de um voto. Qual chapa tem mais experiência para governar um país com tantos problemas quanto o Brasil, né, como o Brasil? Qual chapa dialoga mais, faz mais diálogos, tem mais diálogo, ouve mais? Qual chapa dá mais bons exemplos? Então, são 3 coisas: experiência, diálogo, questão civilizatória. Começando da experiência, de um lado você tem Bolsonaro, vice Braga Neto. Do outro lado você tem Lula, vice Geraldo Alckmin. Qual chapa você acha que tem mais experiência? Qual chapa você acha que esses políticos, esses 4, têm mais experiência para governar o país? Bolsonaro e o Braga Neto, Lula e Alckmin? Eu acho Lula e Alckmin. Eu não vejo experiência do outro lado. Bolsonaro passou mais de 20 anos no Congresso fazendo o quê? Me diz. Uma coisa que ele fez. Nada, além de fazer rachadinha e ter funcionário fantasma. Fez nada. Por esse motivo já não devia nem ter ganho em 2018, porque qual era a experiência para ganhar em 2018? Mas enfim, ganhou, teve 4 anos para governar, eu podia ganhar essa experiência nesses anos, mas cadê? O que fez nesses 4 anos? Também não fez nada, vagabundo que não trabalha. Todo dia trabalha menos que um estagiário iniciante. Não trabalha, só anda de moto, de lancha, não trabalha. Experiência zero de Bolsonaro. Quem é o vice? Braga Neto. É um militar, nada contra militar, mas também nunca governou nada. Então assim, cadê a experiência dessa chapa? Para pegar o Brasil cheio de problemas. Cadê a experiência? Agora, chapa Lula-Alckmin, Lula governou o país por 2 mandatos, foram 8 anos. Gostando ou não gostando dele, que é outros 500, o brasileiro vivia melhor na época do Lula do que agora, né? Nos anos do Lula, as pessoas tinham um poder maior de compra, o salário mínimo ia aumentando, ou seja, e Lula fez vários projetos sociais, principalmente para as pessoas mais pobres, levando milhões de pessoas para a universidade, construindo a universidade, criando o ProUni, criação de casas, Minha Casa Minha Vida e diversas outras coisas. Então, tanto é que saiu com uma aprovação altíssima, gostando ou não gostando. Quem teve melhoria ali sabe. As pessoas privilegiadas, que eu até me incluo nessa, talvez a gente não vê a diferença como o mais pobre vê, né? Então o Lula é uma pessoa que tem experiência, né? E o vice do Lula, Geraldo Alckmin, governou São Paulo por 4 mandatos. Dos 2 últimos mandatos ele foi eleito e reeleito no primeiro turno. Na reeleição foi reeleito no primeiro turno e ganhou em todas as cidades do estado de São Paulo, mais de 600 cidades, com exceção de uma. Ou seja, foi testado e foi aprovado. Então São Paulo conhece Geraldo Alckmin. Foi quem mais governou São Paulo. E São Paulo, nesses anos, o que ele fez? Construiu hospitais regionais, presídios de segurança máxima, melhores estradas do país, escolas técnicas, programas como Bom Prato, Poupa Tempo e diversos outros. Ou seja, Lula e Alckmin têm experiência. Então, se ganha, 1º de janeiro já está trabalhando, não vai ficar vagabundando igual o Bolsonaro, entendeu? Já está trabalhando, os 2 já têm experiência. Então, eu vejo experiência de um lado e não vejo do outro.
Segundo, que eu disse em questão de diálogo, né? A chapa Lula-Alckmin é uma chapa que tem apreço à democracia. A chapa do Bolsonaro é uma chapa autoritária. O Bolsonaro ele só conversa com as pessoas que apoiam ele, só isso. Pros gados. Desculpa, mas é bem isso mesmo. E Lula e Alckmin é uma chapa ampla, que aprecia a democracia ampla, que ouve, dialoga. Eu aqui do lado de fora, né, aqui de Taiwan, eu acompanhando a eleição, a campanha de Lula e Bolsonaro, eu não vejo o Bolsonaro conversando com ninguém, ouvindo ninguém, apenas sendo agressivo, xingando todo mundo. E vejo o Lula e Alckmin se reunindo com todos os setores da sociedade, conversando com empresários, até ONGs de favela, conversando com setor de turismo, de esporte, do meio ambiente e cultura, todo mundo, conversando com todo mundo. E não conversar de uma forma autoritária, conversando para ouvir. Meu tio sempre fala, quem ouve mais erra menos, você tem que ouvir a população. Então eu vejo uma chapa que dialoga, a chapa Lula-Alckmin, uma chapa que dialoga, que vai, conversa, ouve, recebe propostas, né? Todo lugar que vai eles entregam propostas, olha, sugestões. E a chapa Bolsonaro, o vice dele, dialogam? Fala a verdade. Com quem? Dialogam com quem? Ouve quem? Não, se alguém ali faz uma crítica, ele já está trocando a pessoa, já o ministro, seja lá quem for, ele não ouve ninguém. O ministro, sei lá o que, do meio ambiente, que foi falar alguma coisa para ele do desmatamento, o que ele fez? Trocou. O de saúde, se fala que tem que ter vacina, não sei o que lá, troca. Ele não ouve ninguém, não tem sugestões nem nada. Então eu acho que uma chapa Lula-Alckmin é uma chapa que tem muito mais diálogo. Isso é importante na política, isso é importante para governar. E daí da experiência, do diálogo. E o último, questão civilizatória, né? Bolsonaro é uma pessoa desumana, é uma pessoa que consegue reunir numa pessoa só tudo que tem de ruim. Você pode conhecer alguém que é homofóbico, alguém que é racista, alguém que é pedófilo, alguém que agride mulheres, os índios e os negros, e o Bolsonaro ele reúne tudo isso numa pessoa só. É uma pessoa muito desumana, e você votar numa pessoa tão desumana dá a entender que você acha tudo isso normal, né? Você não se preocupa com nada disso. Uma pessoa que dá tantos maus exemplos para a população, uma população, grande parte da população carente, população que precisa de bons exemplos, sabe? Uma população que precisa de gente olhando. Nossa, tem alguém gritando aqui atrás. Pessoas, eu até perdi o que eu estava falando aqui. Mas enfim, pessoas, a população precisa de alguém que dê bons exemplos, e Bolsonaro não dá nenhum bom exemplo, sabe? E do lado, gritando de novo, bem no meio do meu vídeo, mas enfim, Lula, a chapa Lula-Alckmin é uma chapa que tem mais empatia, uma chapa que se preocupa com a população, uma chapa que dá mais bons exemplos para a população. E sobre meu tio Geraldo e minha tia Lu, eu posso falar com convicção. O vice de Lula é uma pessoa exemplar, minha tia Lu uma pessoa exemplar, tem um olhar para todos, solidário, com empatia. Minha tia Lu, quando foi primeira-dama de São Paulo, criou diversos projetos sociais. Você vai na periferia de São Paulo, o povo ama minha tia Lu, porque sabem de todos os projetos que ela fez para ajudar a população. E é isso que o Brasil precisa. Você precisa de gente que tem um olhar para você. Não é um olhar para sua família igual do Bolsonaro. O Bolsonaro só se preocupa com ele, com a família dele. Você acha que ele quer ser reeleito porque está preocupado com você? Ele quer ser reeleito porque está preocupado se ele ou filho vai ser preso se não se reeleger. Está cagando e andando para vocês. Então, reflete um pouquinho. Eu vejo Lula e Bolsonaro
eu não consigo dizer que é a mesma coisa. Não é, Lula e Bolsonaro não é. Bolsonaro não dá para comparar com ninguém, entendeu? E os maus exemplos se propagam, os maus exemplos que ele dá. Porque o exemplo vem de cima. Meu pai sempre disse, o exemplo vem de cima. Então quando você está numa posição superior, você tem que tomar muito cuidado com os seus atos, né? Eu, por exemplo, como pai, como professor, eu sempre fico preocupado do que eu estou fazendo, como que eu estou educando meus filhos, porque eu tenho que dar bons exemplos para eles, eu tenho que dar bons exemplos para meus alunos. Aí você acha que eu vou pegar e votar em alguém que não dá nenhum bom exemplo para a população? Nenhum. Não dá. Mas enfim, para não ficar muito longo, já deu 10 minutos aqui, mas é isso. Eu acho que experiência, diálogo e questão civilizatória, tudo isso é mais ponto para o Lula e Alckmin do que Bolsonaro. Bolsonaro não ganha nenhum ponto em nada disso. Então votar nele só porque eu sou anti-PT, não gosto do PT, não gosto do Lula, eu não vejo um motivo. Eu sempre fui antipetista também, nunca fui. Primeira vez que eu voto no Lula, mas daí vai falar, a pessoa fala, nossa, mas o que aconteceu para você votar no Lula, não sei o que aconteceu. O Bolsonaro aconteceu, é isso que aconteceu. Não dá, o Brasil não pode mais ter uma pessoa do nível dele, não dá, é um louco, é um desumano. E é triste de ver as pessoas passando pano, sabe? Cara, ele é desumano, ele não merece que você fique passando pano para o que ele fala, não merece, cara. Pensa, quando você tá passando pano, as pessoas vão te ver da mesma forma, vão te ver como uma pessoa racista, homofóbica. Você se considera esse tipo de pessoa? Se você não se considera esse tipo de pessoa, não vota no Bolsonaro, pelo amor de Deus. Vamos salvar o país do bolsonarismo, vamos?